Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Agora nós vamos dar sequência às nossas atividades com a aula de português. Então eu peço que vocês peguem aí o livro de português na página 43 até a página 45. 43 até a página 45. Na página 43, nós vamos começar a nossa unidade 7, falando sobre um gênero textual também, né? Como toda unidade, o gênero textual receita, né? Então aí, na página 43, vocês irão fazer a leitura do texto, certo? Desse texto aqui, olha só, receita de pão, né? Mas primeiro vamos saber o que é o gênero textual receita, né? O gênero textual receita é um texto que apresenta itens de como você preparar algo, né? Então tem a lista de ingredientes, tem o modo de fazer. Então, esse gênero textual, ele tem como finalidade ensinar, né, alguém a fazer algo, né? Então tem a lista de ingredientes, tem o passo a passo para que você possa desenvolver aquela receita, tá certo? Então nesse primeiro textinho aí da página 43, tem uma questão que vocês irão responder, que diz o seguinte: você já deve ter visto que as receitas para o preparo de alimentos trazem os itens, ingredientes e modo de fazer, que foi o que eu falei. O texto que você vai ler, ainda que tenha título Receita de Pão, não apresenta esses itens. Então, porque nós sabemos, né, que é uma receita porque tem uns itens, mas nesse texto aí não apresenta itens. Por que será que não apresenta esses itens, esses ingredientes que contém nas outras receitas? Será que é uma receita incompleta? Então eu quero que vocês percebam nesse texto aí, receita de pão, né, que o texto ele não está escrito, né, com os itens, com os ingredientes como os outros. Mas por que será? Porque, minha gente, espero que vocês possam observar que isso é uma receita, que esse texto é uma receita poética, né? O que é uma receita poética? Então, que contém estrofes e versos, né? Poesia. Nós já estudamos o poema, poesia, que é composto de estrofes e de versos. Então, eu quero que vocês notem que o texto é organizado em versos e estrofes. Por isso que não aparecem esses itens aí, tá certo? Dos ingredientes, ok? Ou seja, esse texto é uma receita poética. Espero que vocês coloquem aí na primeira pergunta, ok? Depois que vocês lerem o texto, vocês irão fazer o conhecendo o texto, né? Que vai até a página 44, tá ok? Então, vocês irão fazer o exercício até a página 44. Depois vocês irão fazer esse aprendendo um pouco mais, que são assuntos de revisões, de assuntos que nós já vimos nas aulas anteriores, nas aulas passadas, ok? E nós vamos para a nossa gramática aí na página 44, que nós vamos falar sobre a frase e os tipos de frase. Então vamos saber aí quais são as frases e quais são os tipos e como podemos destacar ou saber que tipo de frase é aquela num texto, ok? Então, minha gente, aí na página 44 nós temos a nossa gramática falando sobre frase, né? A gente sabe que frase, né, é um grupo, né, um grupo que pode ser formado por duas, né, palavras ou mais de duas palavras. Então, podemos denominar de frase, como está descrito aí na página 44. Vocês irão ler essas três frases que tem aí em cima, né, acima do enunciado, e vocês irão perceber que essas frases são compostas por duas palavras, por uma palavra, por mais de duas palavras. Então, esses exemplos de frases, todas elas, né, são escritas com duas ou mais palavras, né? Então, porém, há frases que são formadas por mais de uma palavra, certo? Então, ou com uma palavra, por exemplo. Os exemplos que estão aí no livro na página 45, né? Socorro, bom dia, trabalho e não são alguns exemplos de frases também com uma só palavra, ok? As frases elas podem ser, observem aí, declarativas, elas podem ser declarativas tanto afirmativas ou negativas, certo? Declarativas, afirmativas e declarativas negativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Então vamos ver aí um exemplo de cada um.
Olha só o exemplo que tem aí no livro. Marquinhos é um bom garoto. Então, essa frase sobre Marquinhos está declarando, né, está afirmando que Marquinhos é um bom garoto. Então, essa frase aí é uma declarativa afirmativa, que está afirmando que Marquinhos é um bom garoto. Marquinhos não foi à escola. Então, essa frase aí ela pode ser considerada como uma declarativa negativa, porque está negando, está dizendo que Marquinhos não foi à escola, ok? As frases declarativas, afirmativas e negativas também, elas terminam sempre com um ponto final, ok? Essa outra frase aí, vocês já almoçaram? Essa frase aí é considerada uma declarativa e interrogativa, porque termina com interrogação, certo? Um ponto de interrogação. Então, tá fazendo uma pergunta, né? Por isso, vocês já almoçaram? Então, essa frase é uma frase interrogativa. Como eu gosto de você, mamãe? Como eu gosto de você, mamãe? Então, essa frase, né, como tem um ponto de exclamação no final, ela é considerada uma frase exclamativa, certo? Porque expressa um sentimento, ou podem expressar outras coisas também, tá certo? Não só um sentimento, uma ordem, um medo, um desejo, né, uma alegria, uma surpresa, como nós sabemos que a exclamação, ela tem essa finalidade, ok? Então, as frases exclamativas, elas terminam sempre com um ponto de exclamação. Gatinho, pegue o novelo, nesse outro exemplo. Essa frase exprime uma ordem, tá dando uma ordem para que o gatinho pegue o novelo. Então, essa frase é considerada imperativa. As imperativas, né, as frases que encerram uma ordem ou um pedido, são frases imperativas. Elas dão uma ordem ou indicam um pedido. Elas podem terminar tanto com um ponto, né, final, ou também com um ponto de exclamação, as frases imperativas, ok? O verbo no modo imperativo indica esse tipo de frase, ok? Então, espero que tenha ficado claro aí esses tipos de frases, né? Alguns exemplos de tipos de frases, e que vocês possam desenvolver o exercício aí da página 45, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.